A Audi tem um problema claro na Fórmula 1 hoje, e não é falta de velocidade. É pior do que isso. O carro consegue se colocar em boas posições na classificação, mas perde tudo na largada. E isso não está acontecendo uma vez, está se repetindo corrida após corrida, o que levanta uma questão importante. Como uma equipe que tem ritmo para disputar pontos está comprometendo as corridas nos primeiros metros? Porque aqui não estamos falando de estratégia, nem erro de piloto. Estamos falando de um comportamento que já virou padrão. E quando isso acontece, o problema deixa de ser circunstancial e passa a ser estrutural. Os dados das últimas etapas mostram exatamente isso. No Japão, por exemplo, o Bortoleto largou em nono e perdeu várias posições após a largada. O mesmo aconteceu com Hülkenberg, ou seja, não é caso isolado, não é uma falha individual, é o comportamento do carro. Isso já foi reconhecido internamente. O próprio Mattia Binotto deixou claro que esse ponto virou prioridade máxima dentro da equipe, porque não adianta construir uma boa posição no sábado se você perde tudo antes mesmo da primeira fase da corrida. E esse é o padrão atual da Audi. Existe desempenho em volta lançada, existe capacidade de colocar o carro em posições competitivas, mas existe uma quebra clara entre classificação e corrida. E essa quebra acontece sempre no mesmo ponto, a largada. O problema começa na forma como o carro gera potência nos primeiros metros. A Audi tem dificuldade em entregar resposta imediata quando sai da inércia, e isso está diretamente ligado ao conceito da unidade de potência. O turbocompressor utilizado pela equipe é maior, e esse tipo de solução melhora a eficiência ao longo da volta, melhora a sustentação de potência, mas cobra um preço na resposta inicial. E na Fórmula 1 de 2026, isso é crítico, porque a largada depende exatamente disso: entrega imediata, tração e liberação eficiente de energia. Se o carro demora a atingir esse ponto, ele perde posição. E não perde pouco, perde múltiplas posições ainda antes da primeira zona de aceleração completa. Mas o impacto não para na largada, ele se espalha pela corrida inteira, porque na Fórmula 1 atual, ultrapassar depende da forma como o carro consegue usar energia ao longo da volta. Depende da saída de curva, depende da eficiência na entrega de potência e principalmente da capacidade de sustentar esse desempenho. Quando o piloto perde posições no início, ele precisa gastar mais energia para recuperar. E isso muda completamente o equilíbrio da corrida, porque energia, nesse regulamento, é recurso, e esse recurso é limitado. Se você gasta mais tentando recuperar posições, você perde capacidade de ataque depois, e também perde capacidade de defesa. Ou seja, a corrida começa comprometida e continua comprometida. Esse contraste fica evidente quando você olha para os concorrentes. Ferrari e Mercedes trabalham com conceitos que favorecem resposta mais rápida, melhor integração entre motor térmico e sistema elétrico, maior eficiência na entrega inicial de potência. Isso permite largadas mais consistentes e, mais importante, permite que o piloto comece a corrida já em posição de controle, sem precisar gastar energia para recuperar o terreno, sem entrar em tráfego, sem comprometer a estratégia. Enquanto isso, a Audi faz o caminho inverso. Ela constrói a posição no sábado, mas entrega essa posição no domingo, e isso cria uma desvantagem que não aparece na tabela de tempos, mas aparece no resultado final. E aqui está o ponto mais crítico. Esse problema não tem solução rápida. Não é ajuste de setup, não é calibração simples, é o conceito. Está na arquitetura da unidade de potência, na forma como o sistema foi projetado. E quando o problema está nesse nível, qualquer mudança exige tempo, desenvolvimento e validação, porque qualquer alteração precisa ser testada, confirmada e integrada ao restante do carro. A própria equipe já deixou isso claro. Não existe solução imediata. Isso significa que esse comportamento deve continuar aparecendo nas próximas corridas. E isso muda completamente a leitura da temporada. A Audi não está limitada por falta de ritmo. O carro tem desempenho, mas está preso a uma limitação específica que impede esse desempenho de se transformar em resultado. Isso cria um cenário importante, porque o potencial existe, mas não está sendo convertido. E na Fórmula 1, isso é o que separa a competitividade de resultado real. E é nesse contexto que o papel do Bortoleto precisa ser analisado com mais precisão. Ele não está competindo em igualdade de condições. Ele está lidando com um carro que não consegue sustentar a posição que conquista. E isso muda completamente a leitura dos resultados. Porque o desempenho na classificação não se mantém na corrida. E isso não depende do piloto, depende do conjunto. No fim, o problema da Audi não está escondido. E ele é claro e repetitivo. A equipe já identificou, já assumiu e já sabe que não vai resolver rápido. Agora, a questão não é mais entender o problema, é acompanhar quanto tempo vai levar para corrigir, porque enquanto isso não acontecer, a Audi vai continuar mostrando potencial sem conseguir transformar isso em resultado. Agora eu quero saber a sua opinião.
Esse problema de largada da Audi é algo que dá para resolver ainda nessa temporada? Ou é uma limitação que vai acompanhar a equipe durante todo o ciclo inicial desse regulamento? Comenta aqui embaixo.